Nossa gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem feito por cada um de nós. Nossa gratidão por mais uma oportunidade que Ele nos dá de podermos estar juntos para meditarmos e orarmos. Queremos agradecer a vocês que oram conosco nestes momentos e também nas orações particulares. Vocês se lembram de nomes que nós aqui citamos, nomes que estão nos comentários do canal Hora Tranquila no YouTube. Agradecemos a todos vocês que estão lendo os comentários, anotando nomes, pedidos e orando por essas pessoas. Agradeço também a todos vocês que têm orado por mim, pela família, especialmente com relação à minha tosse, para que eu seja liberto de vez dessa tosse para poder ter os momentos com vocês mais tranquilos e sem aquela interrupção, sem aquela tosse que incomoda. E agradecemos a todos vocês que têm passado algumas receitas e temos usado algumas para poder ver se nos livramos dessa tosse. Deus ele tem o controle de tudo e nós agradecemos a vocês e ao nosso Deus. Hoje, sexta-feira da Paixão. Hoje relembramos o sacrifício que Jesus fez por cada ser humano, um sacrifício de amor. Ele se entregou para poder pagar o preço do pecado, que era a morte eterna, a morte da separação de Deus, que nós tínhamos que sofrer essa morte e não teríamos mais oportunidade de vida eterna. Mas Jesus veio exatamente para pagar esse preço, para que nós pudéssemos, através do seu sacrifício, ter acesso à vida eterna, quando nós reconhecemos que somos pecadores e que o sacrifício de Jesus, ele é a solução para os nossos pecados. Vamos então hoje meditar em Mateus capítulo 27, verso 16, diz assim: Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Na Bíblia, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fazem referência a Barrabás, uma figura misteriosa que surge em conexão com o julgamento de Cristo. A tradição a seu respeito é reticente. Barrabás era prisioneiro, estava aguardando a execução. Pilatos queria libertar Jesus, talvez influenciado pela mensagem de sua esposa. Pilatos então sugere uma escolha entre os dois, Jesus ou Barrabás. E então Pilatos é acolhido por uma estarrecedora surpresa. Solte-nos Barrabás, gritava a multidão. E qual é a razão para uma escolha como essa? Os líderes religiosos daquele tempo sabiam que poderiam prender Barrabás novamente, quando necessário. Mas como poderiam silenciar alguém como Jesus? Como parar um homem que, sem qualquer arma, representava um perigo revolucionário, capaz de subverter o judaísmo e todo o Império Romano? O que fariam com alguém cujas armas eram suas novas ideias sobre Deus e as pessoas, capazes de explodir as velhas categorias religiosas? Barrabás poderia explorar seus conterrâneos, mas ele não ameaçava governar a vida de ninguém. Por outro lado, Jesus apresentou um reino que governa de dentro para fora, sem imposição. Jesus conduz a uma lealdade superior à vida e à morte. E naquela tarde da Páscoa, naquela sexta-feira, 3 ladrões, talvez do mesmo grupo, deveriam ser crucificados: Dimas, Gestas e Barrabás. Barrabás é liberto no último instante e Jesus é crucificado em seu lugar. Aqui nós temos a mais perfeita ilustração do princípio da substituição. A história de Barrabás é a história da salvação por meio da morte de Jesus Cristo. Seu nome, Bar-Abba, significa filho do Pai. Esse nome Barrabás. Como ele, todos nós, filhos do pai Adão, nosso primeiro pai, somos culpados
de rebelião e sedição contra Deus. Ladrões de sua glória, da glória de Deus, assassinos de nós próprios e de outros, prisioneiros do pecado. Barrabás, no corredor da morte, apenas aguardava a execução. Ele deve ter olhado para as palmas de suas mãos, imaginando como seria a dor dos cravos, rasgando a carne, dilacerando a cartilagem, os ossos. Ouviu então o sinistro barulho da chave abrindo aquela pesada porta de ferro. Ouviu os passos dos guardas. Chegou minha hora, pensou Barrabás. Sua cabeça estava pesada e confusa. Parecia até ouvir seu nome gritado por enorme multidão. Barrabás ainda não sabia exatamente o que estava acontecendo. Abismado, ouviu que estava livre. Pode ir para casa. Isso é substituição. Jesus tomou nosso lugar. Ele foi feito pecado para que sejamos feitos justiça de Deus. E então, enquanto Jesus estava carregando a cruz que era de Barrabás, a cruz que era minha, que era sua, para o Gólgota, para ser crucificado, Jesus, ele estava fraco. Ele não suportou o peso da cruz, ele caiu algumas vezes. E então em Marcos capítulo 15, verso 21, diz que obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Os dias da popularidade de Jesus estavam no passado. Depois da ceia, naquela quinta-feira, junto ali aos seus discípulos, Jesus começa a sentir a intensidade e o peso do pecado como substituto do homem culpado. E no Getsêmani, Jesus antecipa os horrores da segunda morte. Grossas gotas de sangue brotam dos poros em resultado da extrema angústia. Sua convulsão é testemunhada apenas pelo silêncio das velhas oliveiras. E a hora de Jesus chegou. Preso, é submetido a 5 julgamentos irregulares sob acusações ridículas. A essa altura, Jesus já devia estar em estado crítico, sem alimento, sem água, em pé por muitas horas, esbofeteado, açoitado, coroado de espinhos. Finalmente, colocam sobre ele a cruz. E, pelo menos, a parte da cruz, uma haste ele estava carregando, com um peso que podia variar de 15 a 30 quilos, aquela madeira. E isso era muito para Jesus, ele estava sem forças. E quando ele estava a caminho do Calvário, grandemente enfraquecido, a pele e os músculos dos ombros dilacerados, Jesus cai. A multidão o aperta. Nenhuma fisionomia amiga. Os discípulos haviam fugido, Deus abandonado por Deus. O Pai não podia fazer nada. Um homem que passa, talvez parando por curiosidade para ver a causa daquela comoção, é subjugado por mãos rudes e obrigado a tomar a cruz. Qual teria sido a reação inicial de Simão? Seu olhar se cruza com o olhar do condenado Jesus. Simão observa melhor o semblante de Jesus, pálido, hematomas nos olhos, lábios inchados, fios de sangue ressecado, marcando sua face. No homem, há algo que prende a sua atenção. Jesus, mesmo naquele estado, nunca pareceu tão belo, com a dignidade de um rei no trono. E então, Simão ligou-se ao drama do universo no momento em que as portas dos céus fecharam, impedindo que os anjos interviessem em missão de socorro. Quem era o homem ao lado de Cristo? Simão era um judeu da diáspora, um prosélito que fora a Jerusalém para a Páscoa como tantos outros. E qual a impressão final do Calvário sobre Simão, que inicialmente era apenas um curioso? Certamente o Espírito Santo lhe iluminou a alma.
Seu testemunho alcançou depois a família. Porque haveria Marcos, no Evangelho de Marcos, mencionar seus filhos Alexandre e Rufo, não fossem eles conhecidos na igreja de Roma, como está relatado lá em Romanos 16, verso 13? A história de Simão é representativa. Essa história de Simão é um convite para nossa identificação com a cruz. Depois disso, nunca mais seremos os mesmos. Que possamos contemplar, pela fé, imaginando Jesus exausto, injustamente condenado à morte, mas Jesus veio para morrer. Jesus sabia que era assim que ele iria morrer. E ele fez tudo isso por amor. E que nós possamos refletir, olhar para a cruz e pensar no grande sacrifício que Deus fez para poder nos salvar, para poder nos alcançar. Assim como Simão Cirineu foi transformado pelo Calvário, também nós poderemos ser transformados. Jesus, naquele julgamento, tomou o lugar de Barrabás. A cruz era de Barrabás, mas é tudo representativo, porque aquela cruz simboliza nós, pecadores, mortos eternamente. E Jesus provou essa morte. Que nós possamos reconhecer, nos humilhar, nos arrepender, aceitar esse sacrifício em nossa vida e podermos ter a certeza de que a nossa vitória está garantida através dos méritos de Jesus. Iremos orar, não iremos mencionar nomes hoje, é uma sexta-feira especial. Queremos orar por todos que nos escrevem, Deus conhece cada um. Tenha certeza que o seu nome está aqui e nessa oração que iremos pedir por todos, você está incluído, o seu pedido, a sua luta, o seu problema. E Deus ele vai te dar essa vitória. O nosso exército de oração está a postos e juntos iremos orar ao nosso Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai, uma vez mais nos encontramos em Tua presença e queremos te agradecer por tudo que tens feito por cada um de nós. Nós te agradecemos, Pai, porque o Teu amor por nós é tão grande que enviaste o Teu Filho Jesus para vir e morrer em nosso lugar. Às vezes nós participamos de celebrações, participamos de encenações da Paixão de Cristo, mas nós ainda não, quem sabe, entendemos o grande significado que foi aquela sexta-feira em que Jesus se entregou para morrer por nós. Somente Jesus poderia fazer isso porque ele tem vida em si mesmo e ele precisou se tornar um de nós, se encarnar, viver como nós vivemos, sofrer como nós sofremos, ser tentado como nós somos tentados, mas ele venceu, ele não pecou, ele não caiu. Ó Pai, e neste momento, neste dia especial, quando Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Cada um que ora conosco, que nos escreve pedindo orações, Tu conheces cada nome que nós temos aqui, conheces cada pedido, cada necessidade, cada luta que as pessoas enfrentam, Pai. Luta contra desemprego, contra enfermidades, contra filhos rebeldes, contra vícios, ó Pai. Só Tu para nos dar a vitória e nós cremos, Pai, que iremos receber. Estejas, pois, com todos estes que estão orando agora, neste momento, e que sintam a Tua presença, o Teu poder, e que olhem para Jesus, olhem para a cruz, e sintam ali o alívio das suas dores, a cura das suas enfermidades, a solução do seu problema, porque somente em Jesus é que nós temos a vitória sobre qualquer situação.
Pai, tenhas misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, nos dê forças, que possamos prosseguir, continuar seguindo nesta caminhada e sempre tendo Jesus como nosso companheiro, como nosso ajudador e certos de que em breve nós estaremos contigo nos céus. Perdoa os nossos pecados, nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém.